Retorno das almas ao mundo como se estivessem vivas. Rabi Yaakov Edelstein, o Rabi de Ramat Hasharon, Israel, conta uma história que ouvira do seu tio, Rabi Benyamin Movishovitz, sobre um evento acontecido na casa do seu avô, o sábio Rabi Noah Moshovitz. Rabi da cidade de Malstoviká, Rabi Edelstein registrou numa carta o que tinha ouvido. A seguir uma parte do relato. Na casa do sábio Rabi Noah vivia um homem idoso e solitário, em seu próprio quarto, que estudava a Torá o dia inteiro. Finalmente ele morreu. Um dia, uma das crianças abriu a porta do quarto onde o homem tinha vivido e ficou espantada ao ver o falecido sentado à sua mesa estudando o Talmud, no mesmo lugar onde sempre ficava como se estivesse vivo. A criança ficou aterrorizada e fugiu. Outra vez, uma criança diferente abriu a porta e viu o falecido novamente, exatamente como descrito acima. Contaram isto ao Rabi Noah, que por sua vez foi para este quarto. Quando viu o falecido, ele disse-lhe: "Eu peço a você que pare de vir aqui, porque isso amedronta as crianças." Ele nunca mais veio. Outra história é contada pelo rabino Shabtai Levitz, de Jerusalém. De acordo com o que ele ouviu de Rabi Eliyahu Lopian, que ouviu de seu mestre Rabi Tsavi Broide, que ouviu do seu mestre o sogro Rabi Shimha Zisseu, de Kelm, e que ouviu do seu mestre Rabi Israel Salanter, que ouviu de seu professor Rabi Yosef Zundel, de Salante, que ouviu do seu mestre Rabi Haim de Velozorim o relato original da história. Um dos estudantes excepcionais da Shiva Etzaim, em Velozim, ficou doente e precisou de tratamento médico. Ele arrumou as malas para viajar à casa dos pais. Um de seus amigos da Shiva o acompanhou o tempo todo. Quando anoiteceu, eles chegaram a uma certa cidade e decidiram ficar na pousada. De manhã, o dono da pousada lhe apresentou a conta. O rapaz doente contou seu dinheiro e viu que tinha 7 centavos a menos do total. O dono da hospedaria disse que confiava nele para voltar outra vez para pagar a pequena diferença. Eles continuaram em seu caminho até chegarem à casa dos pais do rapaz doente. Então o amigo se despediu do doente com o desejo de uma rápida recuperação. O doente se lembrou do débito da pousada e deu a importância ao amigo para que ele pagasse no caminho de volta para Estivá. O amigo prometeu que cuidaria do débito e os dois se despediram em paz. Neste meio tempo, a doença do rapaz piorou e depois de algum tempo ele morreu. Quando a notícia triste chegou a Estivá, eles choraram e louvaram, porque certamente ele teria sido um dos grandes estudiosos de sua geração. Na Estivá de Volozim, o ressoar dos estudos da Torá nunca parou. Havia turnos de grupos de estudantes 24 horas por dia. Isto era de acordo com os ensinamentos do diretor da Estivá, Rabin Haim de Volozim, baseados no versículo: "Se os meus compromissos, a Torá, não é mantido dia e noite, então eu não estabelecerei a lei do céu na terra." Havia turnos de grupos que estudavam 24 horas por dia. Isto era, de acordo com os ensinamentos do diretor da Estivá, Rabi Haim de Velozim, baseado no versículo: "Se o meu compromisso, a Torá, não é mantido dia e noite, então eu não estabeleci as leis dos céus e da terra." Isto é, se o mundo ficasse privado do estudo da Torá, mesmo que por um minuto, todos os mundos seriam totalmente destruídos. Assim, até mesmo um só indivíduo pode sustentar todo mundo pela virtude dos seus estudos da Torá, de coração puro. Como poderia o coração de uma pessoa não se inflamar por este fato maravilhoso? Uma noite depois da meia-noite, Rabi Haim estava passando pelos corredores da Estivá, observando, ajudando e encorajando seus alunos nos estudos.
De repente, para sua grande surpresa, viu o rapaz tinha falecido, vindo em sua direção. Rabi Haim não se perturbou, mas se aproximou do falecido e lhe ofereceu a sua mão. Shalom, saudações. Como está indo o seu julgamento no céu? Rabi Haim perguntou ao falecido e explicou que quando chegou ao julgamento celestial, eles começaram a pesar todos os seus pecados e méritos. Brevemente foi visto que ele estava livre de pecado. Seu julgamento foi selado e ele entrou imediatamente no jardim do Éden. Entretanto, chegando aos portões do Éden, o acusador estava lá, fechando o portão na sua face e gritando que ele não deveria ter permissão para entrar, porque tinha roubado dinheiro. Para o choque da comitiva angelical, o acusador revelou que este jovem tinha deixado o mundo com um débito de 7 centavos ao dono da hospedaria. Apesar de que o rapaz não era diretamente responsável porque tinha confiado o débito a outra pessoa, isto não importava ao acusador. Ele sabia de uma coisa: o dono da pousada ficou a haver 7 centavos na conta. Nem o dono planejava esquecer este débito, mas acreditava que seria pago um dia. Começou uma discussão na corte celestial e foi decidido que, apesar de o rapaz não ser culpado, porque tinha feito o possível, o dono da hospedaria ainda não tinha ficado com o problema assim de maneira pouco usual. Foi dada a permissão ao rapaz para aparecer sob forma humana perante seu rabi e pedir para ele cuidar do débito. Estas palavras todas foram ditas diretamente ao Rabi Haim. Rabi Haim prometeu cuidar do assunto e o rapaz subitamente desapareceu. Rabi Haim chamou o amigo dele e lhe perguntou se tinha recebido dinheiro para pagar o débito. O amigo ficou muito perturbado ao perceber que tinha esquecido de fazer este pequeno pagamento, viajou novamente à pousada e pagou o débito ao falecido. Nunca mais foi visto porque tinha encontrado a paz nas esferas superiores. Outra história relatada diz respeito ao grande sábio, homem justo, Rabi Yosef Haim Sonnefeld, Rabi de Jerusalém. Este incidente aconteceu em Presburg, Hungria, conhecida hoje como Bratislava, a capital da Eslováquia. Durante o período em que o Rabi Yosef Haim lecionava na Yeshiva Ktar Sofer, a seguir o acontecido. Durante um período de muitos anos, tornou-se hábito de uma mulher de negócios respeitável conceder grandes doações ocasionais para a Yeshiva, sob a condição de que os alunos se comportassem a rezar o Kadish pelas pobres almas que não tinham ninguém para fazê-lo. A Yeshiva designaria um jovem para ser o responsável por rezar Kadish por todas essas almas. Um dia o marido da mulher morreu. Como eles administravam seu negócio em conjunto, a sua morte atingiu o desenvolvimento do negócio, ao ponto da mulher ter que encerrá-lo. A situação financeira da mulher piorou de tal maneira que suas 2 filhas não tinham mais reservas para dote e não sabiam quem recorrer para ajudá-las. A mulher guardou seu pesar, sofreu em silêncio e, como galhardia, aceitou seu destino. Havia uma coisa somente que ela não podia aceitar: o Kadish, que ela tinha sustentado durante tantos anos, seria cancelado agora devido à falta de fundos. Muito amargurada, ela entrou em contato com os administradores da Yeshiva e pediu para que eles continuassem a tradição de recitar o Kadish, até o momento quando Deus restauraria a possibilidade de pagar por esse serviço. Os da Yeshiva ficaram muito comovidos com a bondade sincera e de coração puro e concordaram com o pedido. A viúva ficou muito contente e uma centelha de felicidade brilhou em seus olhos. Quando ela saiu da Yeshiva, a partir daquele momento, seu pesado fardo começou a ficar mais leve. E até mesmo a situação das filhas passou a pesar um pouco menos.
Quando começaram a recitar o Kadish, conforme prometido, não lhe faltou mais nada deste mundo. A respeito das duas filhas, elas tinham certeza de que Deus, o protetor das viúvas e órfãos, teria piedade delas, encontrando parceiros e cuidando da sua necessidade. Ela acabara de pisar na calçada quando um velho judeu com a face brilhando parou à sua frente. A barba branca brilhando como neve, a mulher ficou espantada com a luz transcendente que irradiava da face do estranho. Sua surpresa aumentou ainda mais quando ele veio em direção e perguntou em que condição ela estava, também qual era a situação das suas duas filhas. A mulher suspirou tristemente e foi revelando ao homem seu amargo destino. A perda da prosperidade, a sua incapacidade de poder casar as filhas apropriadamente. Qual é a quantia que você acha necessária para cobrir as despesas de casamentos de sua filha? O velho perguntou. A mulher ficou espantada com a pergunta e respondeu porque sua senhoria precisava saber disto. O homem disse: importa. Ela hesitou, mas lhe disse a importância que achava necessária, de qualquer maneira. O homem puxou um talão de cheque e escreveu um cheque para a mulher e ao banco resgatar o cheque. Era exatamente no valor que a mulher tinha mencionado. Antes de assinar o cheque, ele fez um pedido. Por ser este um valor substancial, ele disse, seria melhor eu assiná-lo na presença de duas testemunhas que verão com seus próprios olhos que esta é minha própria assinatura no cheque e certificarão este fato com as assinaturas deles também. Agitada e confusa pelo que estava acontecendo, a mulher subiu as escadas da Shivá e pediu a dois jovens para irem com ela. O velho lhe disse para olharem como assinaria o cheque para mais segurança ainda. Ele pediu para o trazerem um pedaço de papel, no qual ele também assinariam como prova de que tudo estava sendo feito de maneira apropriada. Depois ele deu o cheque para a mulher e falou para ela depositá-lo na manhã seguinte. Toda essa situação parecia estranha e inexplicável para a mulher, porque este desconhecido estava a ajudando e estava agindo assim, tão generosamente. E porque estava demonstrando um coração generoso e cobrindo todas as despesas para o casamento das suas filhas. Apesar das suas dúvidas, ela estava ansiosa para ver o que aconteceria no banco. Seu coração batia forte quando ela chegou lá. Depois de olhar o cheque, a caixa do banco encarou a mulher totalmente atônita, muito sem jeito e, mais do que espantado, olhou o cheque repetidamente. Um pouco atrapalhado, o caixa pediu à mulher que esperasse um pouco até ele ir para a sala do administrador e dono do banco. Então se seguiu algo muito dramático. Quando o dono do banco viu o cheque, desmaiou e caiu da cadeira. Havia caos no banco. Os outros funcionários que tinham ouvido o que aconteceu rapidamente levaram a mulher para uma outra sala, onde ela ficou sob a guarda de um segurança para que ela não tentasse fugir. Todo mundo achou que, obviamente, este era um caso de falsificação. Depois que o administrador voltou a si, pediu para ver a mulher que tinha apresentado o cheque para depositar. Quando ela entrou, ele perguntou como ela tinha recebido o cheque. Recebi ontem de um respeitável judeu com face bondosa. Ela disse, desculpando-se. E além disso, ainda há duas testemunhas da Yeshivá que podem certificar isso. Elas o viram assinar o cheque, disse a mulher. Você poderia identificar este homem se eu mostrar um retrato dele? Perguntou o administrador. Claro que posso identificá-lo, ela disse, e não tenho dúvidas que os dois jovens também podem. O administrador pediu então para lhe trazerem um retrato do seu falecido pai. Quando colocou o retrato perante a mulher, ela apontou sem hesitar, indicando que era este o homem que lhe tinha dado o cheque.
Foi ordenado então que o cheque fosse processado e a mulher dispensada. Depois que ela saiu, o dono explicou aos funcionários a natureza do estranho mistério que tinha acabado de acontecer. O homem que tinha dado o cheque para a mulher não era ninguém menos do que o próprio pai que tinha falecido há 10 anos. Na noite anterior, o pai apareceu em sonho ao filho e disse essa palavra a ele: saiba que desde que você deixou o caminho da Torá, casou-se com uma gentia e parou de dizer o Kaddish por mim. Minha alma não conheceu um minuto de sossego, não até a mulher anônima vi e pedi para que o Kaddish fosse rezado pelas almas, que não tinham que rezasse por elas. Do Kaddish rezado na Estivá, seguindo o pedido do comprometimento da mulher, minha alma finalmente encontrou paz e conforto. A mulher aparecera no banco com um cheque que eu dei a ela para cobrir as despesas do casamento das 2 filhas. Quando acordei esta manhã, eu ainda estava atordoado pelo sonho. Contei para minha esposa e ela deu risada da história toda. Então a mulher veio com um cheque para provar a veracidade do sonho. Rabi Yosef Haim Sonnenfeld concluiu: os rapazes da Estivá quem eram? Eu era o mais jovem, o meu amigo Rabi Yehudá Greenwald era o outro. O dono do banco retornou para uma vida judaica tradicional. Sua mulher se converteu e se tornou uma judia apropriada. Eles tiveram o mérito de construir um lar judaico digno. Um incidente incrivelmente similar, a psiquiatra americana e pesquisadora de EQM, experiência quase morte, Elizabeth Kubler-Ross, mencionada anteriormente, conta uma certa senhora Schwartz, a quem ela atendeu antes de morrer, apareceu a ela depois do funeral, parecendo exatamente como era durante a sua vida. Doutora Kubler-Ross estava a ponto de deixar o seu trabalho no albergue quando a senhora Schwartz apareceu. Ela queria agradecer Kubler-Ross por todo o trabalho que tinha feito em prol dela e também encorajá-la a continuar o seu trabalho importante com os moribundos. Kubler-Ross ficou assombrada, certa de que estava vendo coisas. Para se assegurar, ela pediu às pessoas que estavam se dirigindo a ela que assinasse seu nome num pedaço de papel. A assinatura e a escrita foram verificadas depois por membros da família como pertencentes à senhora Schwartz. Kubler-Ross declarou que esta foi uma das experiências mais estranhas e incríveis da sua vida.